Oi, meus amores! Sextou! Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Já pega a agenda, tá certo? Para que a gente possa realizar nossa agenda de hoje, que é História, página 17, entre aspas. Vamos para a nossa correção, tá? Na última aula foi sobre somos seres históricos, sobre os seres históricos nós. Foi só a página 17, um pequeno texto e atividade. Duas questões. Na questão 1, diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. E as palavras são barriga, vida, vídeo, histórico, fotos. A. Cada pessoa é um ser histórico. B. A minha é o quê? Vida começou dentro da barriga da mamãe. C. Foi por meio de minhas o quê? Fotos que vi todos os meus primos no meu primeiro aniversário. Questão D. Encontrei um quê? Sobrou a última palavrinha. Um vídeo e que estava registrado o meu primeiro dia de aula. Certinho, meus amores? A questão 2 são todas pessoal. A. Qual o seu nome completo? B. Quem você herdou cada um dos nomes? E C. O sobrenome de seus pais é o mesmo que o seu? E aí, meus amores, ficamos com essa correção, tá certo? Deixa só eu dar uma olhada. Certinho, meus amores? Se cuidem. Meus amores, vamos? Cidadania, moral e ética. Sexta-feira, dia 17. Abre a agenda. Nossa agenda será Cidadania, moral e ética. Página 14 a 16. Correção. Aula passada, falamos sobre respeito, que é respeitar as pessoas, tá certo? E aí, deixei a atividade para vocês realizarem. Da questão 1 à questão 5 e vamos lá responder. Na questão 1 diz assim: pinte o balão que explica adequadamente o significado de respeito. E aí vocês irão pintar o primeiro balão que diz assim: sentimento positivo, que significa consideração, tá certo? Na questão 2 vai identificar o que se deve respeitar nas imagens. O primeiro é time de futebol e o segundo é religião, tá certo? A questão 1 pinta o primeiro balão. Na questão 2, time de futebol e a outra imagem é a religião. Certo? Na questão 3, vai ajudar o Pedro a encontrar a chegada pelas atitudes de respeito. Então, vai passar pelos meninos conversando, o outro menino ajudando o coleguinha na cadeira de roda, ele é cadeirante, e o outro é uma pessoa negra e uma pessoa branca, tá certo? Olha só o caminho que vão seguir. Tá bom? Na questão 4, observe as cenas e responda abaixo. Então, eu vou apagar para a gente colocar separadamente. Questão 4, A. Na cena 1, qual cena indica que não há respeito e por quê? A cena 2, não mostra respeito por quê? Porque a pessoa não está escutando a outra. Só que eu pegar um giz. O giz daqui hoje está acabando. A pessoa não está escutando a outra. E isso é falta de respeito, é uma falta de educação.
uma pessoa está falando conosco, com a gente não escutar, não dar atenção para a pessoa, tá certo? E aí, vamos para a questão B. Em qual das cenas o respeito está relacionado a ouvir com a atenção do outro? E aí, é na primeira cena. Passando a página 16, questão 5. A questão 5 da letra A, a letra C é pessoal. A partir do poema Quem Eu Sou, que a gente tirou lá na página 13, vai responder as questões A, B e C. São todas pessoais. No poema, o narrador pergunta às pessoas quem são ou são o que elas têm. O que você acha? Explique. E aí, realize a atividade que quando nós voltarmos às aulas normais, eu irei corrigir, tá certo? B. Você acha correto julgar uma pessoa apenas pela aparência dela? Por quê? Não é legal. C. Na sua opinião, o que é mais importante em uma pessoa? E aí vocês vão responder se é o caráter, é o respeito, inúmeras coisas que vocês podem responder, tá certo? Vou deixar livre, porque eu quero verificar o pensamento de vocês, as respostas de vocês. D. O que é preciso para haver respeito entre as pessoas? Primeiro, respeito, que é o nosso assunto que estamos trabalhando. Solidariedade, amizade, companheirismo, fidelidade e N coisas. Temos a questão 6 também, né, pessoal? Observe a imagem e circule aqui ensinam desrespeito no trânsito. E aí temos 4 cenas, iremos circular 3. A primeira, a terceira e a quarta, certo? A gente só não vai circular a 2, não circula, tá certo? Porque aí os carros estão parados e a pessoa está passando na faixa de pedestre. Então, está ok. A primeira imagem, o sinal estava vermelho, o carro passou direto para a faixa de pedestre, está errado. Na terceira imagem, estão brigando, a briga de trânsito, um motorista com o outro, cada um no seu carro. E na 4 é proibido, tem a plaquinha de proibido estacionar e o carro está estacionado. Tá certo, meus queridos? E aí, eu peço que vocês realizem a atividade da página 17. Eu vou ler juntamente com vocês e fica essa atividade para a próxima aula, tá certo? Vocês realizam que aí a gente corrige em um outro momento. É sobre solidariedade. Solidariedade é o ato de bondade que devemos ter com o próximo, especialmente com as pessoas com dificuldades financeiras, físicas, que estão passando por momentos difíceis, situações difíceis, que é o nosso caso da pandemia do coronavírus, infelizmente. Mas se Deus quiser, vai passar logo, logo. Ouça a história que seu professor vai ler. 2 homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora todas as tardes para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima à única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito, falavam sobre suas famílias, seus empregados, seus envolvimentos com o serviço militar, sobre aonde eles costumavam ir nas férias. E toda a tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava o tempo inteiro descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período em que seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e cisnes brincavam na água enquanto as crianças navegavam em seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores, e estas possuíam todas as cores do arco-íris. Havia grandes e velhas árvores cheias de elegância na paisagem. Uma fina linha podia ser vista no céu da cidade. Quando o homem de perto da janela fazia suas descrições, fazia-se de modo primoroso e dedicado, com detalhes.
O outro homem fechava os olhos e imaginava a cena pitoresca, numa tarde quente. O homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua. Embora ele não pudesse escutar a música, podia ver e descrever tudo. Dias e semanas passaram-se. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos dois homens e achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o sono à noite. Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital que levaram o corpo embora. Assim que julgou conveniente, o homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder lhe fazer esse favor e depois de verificar que ele estava confortável, deixou-o sozinho no quarto. Passa a página 18. Vamos continuar nossa história. Vagaroso e pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para conseguir olhar a primeira vez pela janela. Finalmente, poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo lutando contra a dor, para poder olhar através da janela. E quando conseguiu fazer, ele deparou com um muro todo branco. Ele então perguntou ao enfermeiro o que teria levado seu companheiro a descrever coisas tão belas todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não podia ver nada, mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. Ou seja, é sobre solidariedade, o nosso assunto. E aí, o primeiro homem, o que acabou morrendo, ele era cego, porém ele tinha uma imaginação e servia para ele próprio, porque ele era cego, não conseguia ver as coisas do mundo ao redor, mas também servia para um companheiro que não estava perto da janela. Isso é solidariedade, é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, coisas boas. Peço que vocês leiam as questões, questão 1, questão 7, para que possam realizar a atividade. Em um outro momento eu corrijo, tá? A questão 1, valor ético, o homem que ficava próximo à janela praticava. Que valor ético? E aí é o tema do nosso assunto. Em que esta atitude foi importante para o homem da cama ao lado? 3. Mesmo doente e cego, o homem que ficava próximo à janela ajudou o colega. O que você acha disso? Questão 4. Qual o significado da palavra solidariedade? Brigar, sonhar ou ajudar? E aí vocês pintam. 5. Vai pintar todas as situações que são solidárias às outras pessoas, todas as situações de solidariedade. Questão 6. Pinta as cenas abaixo, elas contam uma história que estimula um ato de solidariedade. Ou seja, vai pintar todos os quadrinhos porque todos representam uma história sobre solidariedade, tipo essa que a gente acabou de ler. Questão 7 é pessoal. Vai imaginar que você foi convidado para explicar à turma o que é solidariedade, a sua importância e representa por meio de desenho o que você iria falar, tá certo? E aí a nossa agenda foi a correção. E como eu já tinha falado anteriormente em um outro vídeo, em outra aula, vamos colocar como se fosse para casa, cidadania moral e ética, página 17 a 19, certo? Certinho, meus amores? Agradeço a atenção de vocês, estudem e até a próxima. Oi, meus amores! Vamos para a aula de arte? Vamos lá! Página 13, efeitos de tinta. Olha só, página 13, efeitos de tinta. Coloquem a data, tá certo? Preparem a agenda, creio que vocês já estejam com ela, que a gente já realizou cidadania moral e ética e história, certo? Página 13. É possível criar pinturas com efeitos variados, sem precisar de pincéis, usando objetos simples, facilmente encontrados em casa. Você pode fazer marcas, texturas ou efeitos para diversificar uma obra. Desenhe um coelho, aproveitando nossa semana da Páscoa, da ressurreição de Cristo que terminou. E aí, desenhe um coelho de lápis a lápis, contorna levemente e em seguida preenche o desenho com tintas usando os dedos.
Espere secar para usar outra cor e completar seu desenho. Tia, eu não tenho tinta guache em casa. Não tem nenhum problema. Desenha o coelhinho. Quando a gente retornar às aulas, a gente pinta ele em sala de aula, tá certo? Passando a página, conheça outras formas de criar os efeitos. Pode ser com bolas de algodão, pode imitar um vapor de nuvens. Pega a bolinha de algodão com a tinta e sai pintando. Esfregar um galinho na tinta úmida para dar efeito de grama. Pega um galinho, uma plantinha, coloca na tinta e pinta, vai ficar como se fosse uma grama. Uma esponja serve para fazer a grama ou pelo macio de algum animal. E toalhas de papel amassado produzem rugas e outras texturas interessantes. Use sua criatividade, escolha uma dessas formas citadas e faz a pintura abaixo, tá certo? Realiza a atividade, coloca a data de hoje, dia 17. Faz a agenda. Hoje é nosso último dia para entregar o trabalho. Quem não me entregou, entrega, tá certo? E aí, essa atividade de arte a gente pode sim realizar. Quem não tiver tinta, realizar em sala de aula quando a gente voltar, tá certo? E quem tiver já pode realizar, porque quando voltar às aulas eu passo o visto, certo, meus amores? Essa foi nossa aula de arte por hoje. Tchau! Oi, meus amores! Vamos para a produção de texto, página 16, tá certo? Já deixa a agenda também pronta para a gente realizar, tá certo? E aí, a nossa atividade é da página 16 e da página 19. Aula passada, na página 13, tivemos o conto da bruxa e o caldeirão, que aí o caldeirão dela furou, e aí ela teve que comprar outra, ela não conseguia realizar as porções dela, ela jogou um feitiço pro segundo vendedor, porque o primeiro já tinha morrido, o segundo vendedor virou sapo, não é isso? E aí vamos corrigir a nossa atividade. Na questão 1, ela dá as dicas para a gente colocar o nome dos contos relacionados a essas dicas. Na primeira questão, na questão 1, a letra A diz assim: uma casa feita de doces. Qual era a casa feita de doces? Que conto era esse? E aí a tia já preparou as respostas para vocês. João e Maria. Na questão B, uma princesa de longos cabelos preso numa torre, Rapunzel. C, um lobo que derruba casas com o seu sopro, os três porquinhos. Na letra D, um gigante que possui uma galinha que põe ovos de ouro, João e o pé de feijão. E, um caçador, a avó e uma cesta de doces, Chapeuzinho Vermelho. F, uma maçã envenenada, Branca de Neve e os 7 anões. G, uma linda princesa que ela se apaixona por um monstro, a Bela e a Fera. H, uma princesa que dorme mal, sobre 20 colchões, e a princesa e a ervilha. E aí, uma princesa que perde os sapatos, Cinderela. Certinho? Essa é a resposta da nossa questão 1. Agora vamos para a nossa questão 2. São 3 questões, A, B e C. Vai responder e se precisar de ajuda, solicita de um adulto, tá certo? A, você conhece algum dos contos da questão anterior? E aí é pessoal essa questão. Se conhece algum, coloca 2 e escreve porque gosta. Mas se quiser pode escrever 4, pois temos 4 linhas, tá certo? Escolhe alguma dessas e escreve na questão 2. Na questão A. B, você tem costume de ler contos? Se sim, coloca sim, vírgula e coloca quais, tá certo? E aí, quais os tipos preferidos? No conto, a gente tem sobre ação. O conto são aquelas histórias criadas por alguém que está narrando, que está falando essa história. Ela sempre tem uma moral, ela sempre tem um final, ela sempre demonstra algo. E aí, nesse conto, ela tem de ação, ela pode ser de animais, pode ser de emoção, de encantamento, pode ser de enigma, pode ser de terror também, pode ser religioso, pode ser de sabedoria, certo? Na C, existe alguma história que você tenha lido ou ouvido que marcou você? Escreva resumidamente. E aí tem alguma história, pode ser dessas daqui ou pode ser outras. E aí você escreve o nome dela e escreve por que marcou você. Na questão 3, é para ler o conto do Miudinho de Figueiredo Pimentel, que é um príncipezinho e aí tem um gigante na floresta.
Passando a página, tem dizendo assim: agora responda de acordo com o que você leu. A. Quem são os personagens apresentados nesse trecho da história? Quais são os personagens da nossa história do Miudinho? E aí vocês lembram? Espero que sim, espero que tenham respondido, tá certo? Questão 3A. Quem são os personagens? Tem Dom Bias, por isso que a gente representa pela letrinha D, tá certo? Bias, vírgula, o príncipe, vírgula, o gigante. No caso, Dom Bias é o príncipe, tá certo? O gigante, como é o nome do gigante? O gigante, qual o nome dele? Ragarão. Ragarrão. Desculpa, gente. E tem quem? Clandira. Quem é Clandira? É a filha de quem? Do gigante. A filha do gigante, certo? Na questão B, quem conta a história o faz como participante ou como alguém que não se faz presente no enredo, ou seja, um observador. Quem conta essa história está dentro da história, é o próprio príncipe que conta a história, é o próprio gigante que conta a história, ou é a própria filha do gigante que conta a história? Não é nenhum dos três, é o observador. Ou seja, uma pessoa que está descrevendo, observador. É uma pessoa que está de fora, que está observando, está falando essa história, está narrando essa história, tá certo? A história está vindo de fora. Na questão C, de que trata o trecho inicial da história? Escreva resumidamente. No início da história, ela fala sobre o quê? Ela fala de um príncipe que saiu para caçar e se perdeu numa floresta. Depois de muito andar, encontrar a caverna onde mora uma família de gigantes, e ao explicar a situação, o príncipe fica ali como seu criado, certo? Então vamos resumir, e aí a gente vamos colocar assim. Do jeito que vocês colocaram, não tem nenhum problema, tá certo? Não apaga o que vocês colocaram, deixa que depois a tia passa o visto. Tá? Mas, resumidamente, a história de um príncipe que saiu para caçar e se perdeu. De um príncipe que saiu para caçar e se perdeu. Certo? E aí tem a questão D também. Esses são os parágrafos iniciais do conto. Entre eles, qual desperta curiosidade para a continuação da história? A partir da leitura do parágrafo, o que se espera da trama? E aí, qual é o parágrafo que vocês acham que prende a gente para que a gente possa ler até o final e encontrar o fim da história? Qual é o parágrafo? E aí eu conto para vocês que é o último parágrafo, pois mostra um acontecimento inesperado, que a filha do príncipe se apaixona que a filha do gigante, se apaixona pelo príncipe e espera que eles consigam ou não ficar juntos, não é isso? Então é o último parágrafo, certo? O último parágrafo. Passando a página, temos a questão 4, que é uma resposta pessoal. Continue o conto da questão anterior, do miudinho. E aí, se preferir, você pode apresentar mais personagens. Vocês contam da forma que vocês quiserem, tá certo?
vocês vão criar a história de vocês, o conto de vocês, tá certo, meus queridos? E aí, a próxima aula a gente inicia sobre a fábula, tá certo? Sobre fábula, vamos descobrir o que é fábula. Por hoje a nossa aula é essa, vamos fazer a nossa agenda. Produção de texto. Página 16. Isso, 16 a 19, correção. Correção, certo, meus queridos? Até a próxima aula. Oi, meus amores. Hoje é sexta-feira, sextou. Já tivemos aulas de História, Cidadania, Moral e Ética, Arte, Produção de Texto e vamos para a caligrafia para cumprir o nosso horário. Vamos corrigir a atividade anterior, que foi da página 10 à página 13, certo? Vai ser rápida a correção e a gente já inicia um novo assunto, tá? Abre na página 10. O encontro consonantal. Na primeira questão é para copiar os encontros consonantais. Lembrando que é em letra cursiva, pois estamos em caligrafia e bem caprichado. Do jeito que está, copia embaixo, repetindo, só que em letra cursiva. Certo? Bem caprichado. Questão 2, passando a página, tem os encontros consonantais, tem a palavra e você vai repetir a palavra, certo? Na questão 3, tem a palavra, só que vocês precisam formar outras de acordo com o encontro que vem antes, que é o L e depois o R. Que aí a palavra fecha, vai ficar flecha, pena, plena, cara, clara, coro, cloro, foco, floco, certo? Com o R temos a palavra faca, que aí vai ficar fraca, fio, frio, feio, freio, tinta, trinta e pato, prato, certo? Na questão 4, ela é pessoal. Temos 3 frases, 3 palavras, que é fraternidade, compreensão e floresce. E aí vocês vão criar uma frase, letra cursiva bem caprichada, com cada uma dessas palavrinhas. Questão 5. E a questão 5 eu copiei já no quadro para adiantar, para que vocês possam corrigir, tá certo? E aí é para separar, separação silábica, depois o número de sílabas e depois colocar o encontro consonantal. O exemplo é compromisso, que for compromisso, 4 sílabas e o encontro consonantal é PR. E aí nós iremos agora para gratidão. Certo? Gratidão ficou 3 sílabas, o encontro consonantal é o GR. Controle, 3 sílabas, encontro TR. Admiração, 4 sílabas, ADM. Fraternidade, 5 sílabas e temos 2 encontros consonantais, o FR e o NR. Cumplicidade, 5, separação, a gente separou em 5 pedacinhos, a separação silábica, e o encontro é o PR. O completo são 3, a separação silábica, e o encontro é o PR, certo? E aí, passem para a página 14, iremos iniciar um novo assunto, que é sobre o R inicial e o R brando. Vamos descobrir. É um assunto pequeno, super legal, certo? Página 14. O que há atrás do buraco negro? Acompanhe essa partezinha. Deixa eu te cobrir aqui. Acompanhe o textozinho aqui, ó. Certo? Acompanhe. Pelo que se sabe, é impossível atravessar um buraco negro, porque a força da sua gravidade é imensa e sugará qualquer coisa. Existem teorias
que dizem que um objeto em um buraco negro se transportaria para outra região do espaço. É uma viagem de até bilhões de anos-luz, sem que se passasse um minuto. Mas nada foi provado e não se tem certeza de que algum tipo de material conseguiria atravessá-lo sem destruir, certo? Essa é sobre o buraco negro. Já temos a questão 1. Separe as sílabas das palavras. E aí vocês irão responder. Em um próximo momento a gente corrige. Passando a página 15, tem questão 2 e 3. Na questão 2, é copiar as palavras de acordo com a indicação. E aí, sobre o R inicial, são palavras que iniciam com a letra R. Então, vai procurar as palavrinhas que estão no quadrinho verde, palavras que iniciam com R e coloca. Abaixo, o R brando é quando o R ele não tem tanta intensidade. E aí, vocês colocam abaixo, que aí o R pode vir no meio ou quase no finalzinho da palavra. Na questão 3, vai encontrar o nome das 3 figuras que está aqui e abaixo vai escolher uma frase, certo? Temos 3 imagens, procura no caça-palavra e abaixo forma frases como esta, certo? E com isso a gente encerra o nosso livrinho de caligrafia por hoje, tá? Então vamos colocar desta forma na agenda. Caligrafia. Foi da página 10 à página 13, correção. Aí coloca entre parênteses, né? Correção. E aí, continua a caligrafia, faz uma setinha e coloca página 14 a 15. Certo, meus queridos? Até a próxima aula. Se cuidem, bom final de semana, tá?